Valho-me da metáfora de Schopenhauer, ampliando-a, para fazer link com as nossas reflexões de ontem. Dois porcos espinhos, experimentando as agruras do frio que se aproximava, deliberaram, por motivo de sobrevivência, se agasalharem na caverna, para suportar o clima que vinha caindo, ameaçando-lhes a existência. À proporção que acessaram e que a estação hibernal avançava igualmente, eles tiveram a necessidade de dar-se conta de que próximos, talvez, lograssem experimentar uma posição de maior conforto, suportando, portanto, o desconforto do frio. Fizeram um movimento de aproximação e deram-se conta que nesse movimento se espinharam reciprocamente. A dor fê-los se afastarem, mas como o clima se transformasse glacial e a subsistência ensejasse uma morte próxima, eles então deliberaram um novo movimento, numa nova reaproximação, e assim o fizeram, andando um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, aproximando-se tanto quanto possível era possível, sem se machucarem tão dolosamente, de tal modo que pudessem resguardar o calor um em relação ao outro e assim pudessem experimentar, suportar a sobrevivência que se transformava naquele momento na sua única escolha. Essa talvez seja uma metáfora que nos ajude a pensar a transformação de nós em laços. A família experimenta o reencontro de espíritos que trazem os seus espinhos e que vêm para a intimidade do lar à conta de uma caverna simbólica para tentar sobreviver às estações que às vezes se fazem muito difíceis no campo da vida, determinando a frialdade, o enregelamento dos membros que compõem aquela prole, o clã. E há dois caminhos possíveis, pelo menos de escolha. Um, manter-se no isolamento, experimentar a fuga e a morte simbólica, e o outro, dando-se conta de que todos temos espinhos e não só o outro, fazermos um movimento de aproximação necessária para que possamos, diante do calor emocional afetivo, experimentarmos a possibilidade do processo da vida, da sobrevivência, da superação, do crescimento. Podermos assim, nesse movimento corajoso, que não descarta aqui e acolá dores, favorecermos uma unidade de tal modo que possamos assegurar no clã familiar essa interação na argamassa amorosa que permita que cada um, muito próximo um do outro, tenha suficiente calor emocional, afetivo, para experimentar a superação de todos os desafios que a vida nos convida no processo da reencarnação. Experimentando assim, nesse ousado movimento, de que, não obstante este sofrimento previsível, ele é muito menor do que o isolamento, a fuga, as derivações variadas que escolhemos dentro do lar ou fora dele, seja nos psicotrópicos, no álcool, nas experiências de alienação, que nos levam para um sistema de congelamento interno, paralisando o nosso processo evolutivo e fazendo com que a nossa encarnação não tenha o proveito necessário. Esse olhar nos dá a disponibilidade, portanto, e a leveza de percebermos que todos estamos no mesmo barco e de que somos, como se diz no norte, farinha do mesmo saco. Portanto, todos temos os espinhos.
Porque habitualmente no lar nós elegemos alguém que deve ser o boi de piranha, ou seja, aquele que catalisa a doença familiar sistemicamente posta e alocamos nele toda a infelicidade da família, como se ele fosse o portador único das dores familiares, como se ele unicamente fosse o portador de espinhos e nós outros fôssemos as vítimas. À proporção que vamos reflexionando e fazendo um olhar diferenciado, nós vamos relativizando essa percepção e vamos percebendo que todos temos as nossas encrencas, as nossas limitações e também temos as nossas competências, e de que ajustarmos-nos na caverna do lar para experimentarmos as grandes e desafiantes problemáticas da vida que nos alcança inevitavelmente é o desafio de podermos nos dar conta de que o outro tem a medida certa para me fazer valer o meu processo evolutivo. Ao longo de um tempo longo, eu tive a oportunidade de aquilatar isso na minha experiência pessoal doméstica, emergente de uma família cuja mamãe está dentro de uma posição evolutiva em relação ao meu pai, muito diferenciada, por ser um espírito com valores aquinhoados, respeitáveis, e o meu pai, por ser um portador de uma doença psiquiátrica, trazendo o transtorno do humor, a bipolaridade, sempre tivemos no lar que lidar com essa gangorra das crises que traziam para o lar os sofrimentos, as espinhadelas, os acúleos, e a minha mãe que entrava num processo balsamizante, procurando minorar aquilo que se revelava como dores inevitáveis. Era um casamento deste porte, numa linguagem de André Luiz, sacrificial, por certo. Minha mãe, como um espírito mais superior, vinha resgatar um espírito da retaguarda, meu pai. E, o que era claro, ele não se dava conta, até hoje, não se dá conta dessa posição, porque aquele que está numa posição mais aquém não consegue entrever o mesmo que aquele que está numa posição no altiplano, numa posição mais superior. Tivemos em momentos hiláricos dentro da família, como por exemplo, a minha mãe num determinado momento dizendo: eu espero acabar a minha missão, quando as exigências do papai se faziam mais acerbas, e ela dizendo: eu espero concluir a minha missão para desferir o meu voo. Uma semana depois, nós experimentávamos o mesmo lance, o casal e nós, os filhos presentes, e o meu pai deitado no sofá, reclinando a cabeça para trás, olhando para o teto, disse assim: sabe, Ni, o nome da minha mãe é Eunice, carinhosamente chamada de Ni por ele. Sabe, Ni, eu estive pensando, e eu acho que eu vou aceitar ser seu esposo novamente na próxima encarnação. Como se estivesse fazendo o maior favor para ela. E todos ríamos naquele momento, inclusive minha mãe. E ele disse: do que vocês estão rindo? E ano passado, especificamente, eu fui me dar conta do valor que ele tinha na minha vida e na vida dos meus irmãos. Porque nós não só evoluímos com os espíritos que são titulados pelo enobrecimento e que reencarnam no lar. Nós evoluímos igualmente quando sabemos olhar os espinhos daqueles espíritos que trazem as deficiências, as dificuldades, e fazemos daquele lance uma possibilidade de autoencontro, de espelhamento, para fazermos as nossas superações. Há bem pouco, há um ano atrás, eu achava que a minha mãe era a heroína, mas ano passado descobri que o meu pai era um herói, porque a despeito de ter uma bipolaridade, um transtorno grave com vários internamentos, sofrendo eletroconvulsoterapia no seu início, que não tem toda a tecnologia da atualidade, era uma técnica muito grosseira, muito violenta, com vários internamentos, portanto, em unidades hospitalares, psiquiátricas, ele conseguiu estabelecer a composição de uma família de 8 membros, dando-nos o exemplo de retidão, de honradez, de honestidade, com todas as deficiências que tinha manifestado nas suas crises, com toda a dificuldade emocional, como só acontece, em especial, estado grave nos psicóticos, com toda a dificuldade que tinha de comunicar a emoção
ele nos legou, ao lado das experiências dolorosas, os valores do Espírito, demonstrando-nos que, a despeito de todas as suas dificuldades reencarnatórias, ele vai cruzando a linha de chegada como um grande vitorioso, como um herói. Porque o herói não é só aquele espírito superior que logra vencer a sua etapa, dando conta da sua missão. É aquele que muitas vezes está emboscado num corpo extremamente deficiente, mas que consegue chegar até o fim, vencendo a etapa que lhe foi confiada, alcançando os objetivos que ele tinha antes de renascer e exportando essa exemplificação para aqueles que convivem na conta de parentes dentro do lar. Assim, dei-me conta no passado de que todos nós temos a possibilidade de alcançarmos essa titulação, se dermos conta de atendermos os nossos deveres. E de que um lar feliz não é aquele que tem só laços, é aquele que tem nós que nos chamam a desatá-los. E essa movimentação para desatar nós nos convida para olharmos para os nossos espinhos, fazermos movimentos de aproximação calculados, carinhosos, sabendo que aqui e acolá há que ter ferimentos, mas é possível rever esses ferimentos, de que esses ferimentos, ainda que somados, eles são muito menores do que a tragédia da fuga. E experimentando essa perspectiva de análise, damos-nos conta da propriedade do codificador, quando indagou na lei de sociedade sobre o que seria da sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família. E os espíritos responderam: seria a recrudescência do egoísmo. Nós somos convidados a fazermos essa superação dos nossos espinhos manifesto nas manifestações mascaradas do egoísmo, para fazermos o nosso voo libertador através de um exercício cotidiano da nossa amorosidade. Porque também está na codificação bem posta que os pilares com que devemos nos movimentar, nós espíritas, está assentado no segundo ensinamento, instruí-vos, e no primeiro, nos amai-vos. Essa é a proposta no exercício de amor, na superação do egoísmo, para, tendo que suportar alguns espinhos, lograrmos experimentar o aroma, a exemplo do que o exemplo das rosas nos confere. Obrigado.